Oi, tudo bem? Meu nome é Renato Leite e hoje vamos fazer a segunda parte do The Ticking. Hoje o que a gente vai aprender aqui serve para você fazer em todas as músicas. Então vamos supor que você toca na igreja. Aplica isso aqui como se fosse um método. Porque eu vi que teve muita gente que falou, não gosto dessa música e tal. Mas pensa que isso aqui é um exercício para você fazer em qualquer música que você for tocar. Vamos supor que você vai tocar um forró, por exemplo. E aí você faz passo a passo exatamente o que a gente fez aqui. Tem muita chance de você ter bastante liberdade nessa música, você conseguir entender o que você está fazendo, você ter um monte de caminho, um monte de ideia. Então isso aqui é um exercício basicamente de criatividade sobre harmonias, né? Então a gente vai ver aqui, por exemplo, o que acontece no The Ticking. A harmonia ela vai do Si bemol para o Mi bemol. Isso aqui é um movimento em quartas. Depois ela vem do Mi bemol para o Ré. Esse aqui é um movimento em segunda. Agora vem do Ré para o Sol, é um movimento em quarta de novo. Depois do Sol para o Dó é um movimento em quarta de novo. Então o que acontece aqui? O que a gente vai estudar? No final das contas, eu cheguei outro dia nessa conclusão com um aluno, eu estava conversando com ele, eu falei, cara, no final das contas só existem dois tipos de movimento. Ou é quarta ou é segunda. Ou seja, quando você faz essa música aqui, você praticamente resolveu tudo. Só vai ter algum caso específico, por exemplo, Giant Steps, que daí tem uns movimentos em terças, que daí às vezes é mais estranho. O que vai acontecer aqui são movimentos extremamente comuns, que você vai perceber que isso acontece em todas as músicas. Como assim só existem dois movimentos, né? Para pra pensar, quarta e quinta é igual. Como assim? Se eu vou do Mi bemol, do Si bemol pro Mi bemol, e se eu vou da quinta pra cá? Ou seja, é o mesmo movimento. Ou seja, eu consigo usar a mesma aplicação. As notas vão ter o mesmo comportamento, só que ao contrário, de trás pra frente. Quando você vem daqui pra cá, as notas vão descer todas meio tom. Ou você pode trocar de um voicing para o outro. Seria a mesma coisa se a gente fizesse um tom. Então seria tipo outro tipo de movimento. E se fosse do Mi bemol bufar, por exemplo? Seria a mesma ideia. Então o que vai acontecer? Quando a gente tiver um movimento em quartas, as notas vão ter um comportamento. Quando a gente tiver um movimento em segundas, as notas terão outro comportamento. E basicamente só existem dois. É muito engraçado isso. Com esses dois tipos de movimento a gente consegue resolver praticamente tudo, tá bom? Então fica até o final que você vai gostar. Meu nome é Renato Leite, sou professor de baixo, músico formado. Você está no canal certo para aprender e virar um baixista consciente. Então estou deixando aqui meu número para aulas particulares e também quem quiser comprar os cursos e tudo mais, estou deixando os links ali embaixo, no primeiro comentário fixado, tá bom? Então entre em contato, fala comigo, a gente vai conversar, eu vou achar o melhor plano para você. De repente eu indico algum curso, eu falo, o que você precisa é exatamente esse curso, o que acaba ficando mais barato. Ou então eu falo, não, você já sabe o que está no curso, o que agora a gente precisa ver é se você estudou correto, se ficou alguma lacuna e tudo mais, para eu criar um cronograma personalizado, tá bom? Então entre em contato, bora conversar diretamente comigo. Às vezes eu acabo demorando um pouco para responder, porque eu estou dando um monte de aula, uma atrás da outra, aí no final do dia eu respondo, tá bom? Então é isso. Muito obrigado, seja bem-vindo e bora estudar contrabaixo. Bom, o que a gente vai fazer aqui hoje? Cara, isso aqui, se você fizer e resolver isso aqui, você zerou o jogo. É fazer proto shape em cima dela e conseguir transitar das notas fazendo os voicings. O que é isso? Ao fazer isso, a gente está mostrando muito bem a harmonia. Tipo, se eu improvisar aqui usando proto shape, você vai ouvir perfeitamente a harmonia da música, mesmo se eu tiver baixo sozinho. O que é muito comum, né? Por exemplo, vai rolar um solo de baixo, às vezes a banda inteira para e o baixista fica sozinho. Então é uma situação extremamente comum. Então vale a pena a gente estudar dessa forma. Eu vou fazer aqui um exemplo para você entender. Ó. Deu para ver que mudou para o Mi bemol?
que eu fiz aqui? Você viu que dá pra ouvir a música? Eu até cantei uma hora assim pra vocês se situarem, mas você viu que a música fica presente, assim. Dá pra entender qual é o lugar que tá, né? Dá pra entender o groove, dá pra entender tudo. Eu tô sozinho aqui, né? Sem bateria, sem ajuda de metrônomo, de nada. Então, esse vai ser o exercício, esse vai ser o produto final que você vai conseguir entregar. Esse é um jeito muito legal de improvisar, porque assim você já tem a estrutura toda montada. Só vai faltar o quê? Alguma coloração a mais. Então você pode, por exemplo, eu brinco que são cores, são temperos, né, que você pode jogar no seu improviso, que são o quê? As dissonâncias, que vêm das escalas. Então, por exemplo, vamos supor que você tem aqui no si bemol, você vai ter o mixolídio. Então o mixolídio vai te oferecer, por exemplo, a sexta para você usar como dissonância, a segunda, mas continua valendo o protoshape. Aí, por exemplo, vamos supor que você quer usar a escala alterada. A escala alterada, por exemplo, pode te oferecer a nona aumentada. Então, ó, a quarta aumentada, quinta aumentada, enfim, são algumas notas que essa escala oferece para você poder jogar ali no seu improviso como uma dissonância. E aí que é o outside do jazz, né? O outside do jazz não é aquela nota errada que o cara arrasta e arruma, tá ligado? Quem faz isso tá dando migué, tá ligado? Se você tem um amigo que faz isso, saiba disso. Ele fala, não, outside é quando eu puxo umas notas meio estranhas aqui e depois eu arrumo. Cara, isso aí é migué. Você viu como é que faz outside? Eu acabei de explicar aqui. Você vai pegar uma escala que vai fornecer uma dissonância. É uma escala artificial. É uma escala que não é do tom, né? Por exemplo, se eu usar a escala alterada aqui em cima desse acorde, por que ela dá certo? Porque ela tem as notas da tétrade, ela tem sétima menor e tudo mais. Então, só que ela tem um monte de nota estranha, um monte de nota fora do tom que vai causar exatamente o som dessa escala, que é maravilhoso. Então, e aí vai ficar outside, entendeu? Mas é um outside 100% consciente. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai usar campos harmônicos, sobreposições de acordes e tudo mais. Então, quando alguém falar pra você que outside é só você pegar uma nota errada e arrastar pro lado, é até um processo de estudo, assim, pra você poder fazer. E é um processo de você se salvar ao vivo, né? Caso aconteça, né? Tipo, não é proibido fazer isso. Mas se você tá estudando dessa forma, não é esse o caminho, tá bom? Bom, então vamos começar. O que é a protoshape? Protoshape é um jeito mais simples de tocar os arpejos, em que a gente vai resumir tudo em 2 desenhos apenas. Então, o que é? Parece uma simplificação, mas não é. Porque sempre que a gente tocar dessa forma, a gente vai tocar sempre a sétima do acorde, a gente vai tocar sempre a terça do acorde, que são notas muito importantes e que vão ajudar a gente a fazer um improviso que foge da tônica. Mas você viu que mesmo fugindo da tônica, a harmonia continua soando, porque os arpejos estão todos aqui. E a tônica passa por uma hora ou outra. Mas eu não vou ficar caindo na tônica no tempo 1, o tempo inteiro, que é às vezes um vício que os baixistas têm durante o improviso, né? Então o protoshape ele tem várias vantagens. Um deles é mostrar o voicing. Outro, ser simplesmente muito fácil de tocar. Outro, é contrabaixístico porque são 2 notas por corda, parece uma pentatônica. Outro, porque é Ctrl+C, Ctrl+V, é fácil, você consegue pegar um baixo de 6 cordas e sair fazendo nele sem nem saber o que você está apertando e você vai tocar a nota certa. Então é muito legal, estude isso, faça isso em qualquer música. Quem tiver isso aqui resolvido já vai estar muito passo à frente, porque isso aqui para criar linha de baixo é muito bom e para improvisar também. Então, olha o que a gente vai fazer. O primeiro acorde é um si bemol com sétima menor. Então, aqui a gente tem o nosso A. O que é o A? É a de primeiro desenho, é o desenho número 1. Então vai ser Lá bemol e Si bemol. Posso chamar de Sol sustenido e Lá sustenido? Não, nem a pau juvenal. Tem que ser Lá bemol e Si bemol. Se você se atrapalha com isso, volta algumas casas, vai lá estudar o ciclo de quartas com os bemóis. É muito importante isso. Falar, não, mas é tudo a mesma coisa. Não é, e isso vai atrapalhar a sua conta. Porque Lá sustenido maior não existe, tá bom? Então vamos lá. Ah, mas eu vou ser teimoso, vou fazer. Cara, você vai ficar apanhando e no final o rendimento é muito menor. Então vale a pena sempre parar. Você deparou com um problema desse? Fala assim, não sei o que é Lá bemol. Lá bemol pra mim existe Sol sustenido. Volta, vai lá pro comecinho. Pega, por exemplo, eu tenho aqui no meu canal uma série do 0. Então você pode ir lá, vai ter uma hora que vai aparecer tonalismo maior. É bem nessa hora que eu vou deixar isso bem claro, por que serve essas enarmonias e por que isso aqui vai ajudar você a resolver tudo bem rápido.
Ó, Lá bemol é a sétima de Si bemol. Porque, ó, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. 7, né? Olha que milagre. Aí, Ré e Fá. Esse aqui é o nosso B. Então vai ter tudo resumido em AB. A, B. A, B. Então ficou Lá bemol e Si bemol é o nosso A. Ré e Fá é o nosso B. O que é importante você decorar? Algumas coisas aqui. Uma delas começa com um tom e sempre começando da sétima. Lembra disso, não esquece disso, porque tem o primeiro erro que acontece, a pessoa faz um tom a partir da tônica. Esse é o erro clássico, então faz um tom sempre a partir da sétima. Depois, o que a gente vai saltar? A gente vai saltar uma quarta aumentada, ó, a partir do dedo 1. O que é importante você fazer no Protoshape? Toca sempre as mesmas notas com os mesmos dedos, porque é isso que vai facilitar. Tipo, eu não preciso olhar para o meu baixo, eu sei que aqui é Lá bemol, aqui é Si bemol, aqui é Ré, aqui é Fá. Aqui é Lá bemol, aqui é Si bemol, aqui é Ré, aqui é Fá. Se eu vier pra cá, ó, Si bemol, Lá bemol, Fá, Ré, Si bemol, Lá bemol, Fá, Ré. Então vira uma coisa que o seu dedo sabe qual é a nota que você tá tocando e você não precisa ficar olhando. Isso ajuda muito. Então esse é o nosso Si bemol 7. Qual que é a graça aqui? Ele começa, ó, da sétima. E na segunda corda ele começa a partir da terça. Podemos inverter isso aqui? Podemos. Olha o que a gente vai fazer. A gente pode começar do B. A gente pode fazer o Ré, Fá, Si bemol, Lá bemol. Ré, Fá, Si bemol, Lá bemol. Ou seja, todo Lá bemol a gente tem um A. Vamos mapear isso, ó. Temos um A aqui, 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 beleza? E agora vamos fazer o B. O B é o quê? Todo Ré. Qualquer nota Ré que você tiver, você toca o quê? Uma terça menor de distância com o dedo 1 e 4 e você vai ter Ré e Fá. E se eu fizer aqui, ó, Ré e Fá? E se eu fizer aqui, Ré e Fá? E se eu fizer aqui, Ré e Fá, né? Como se fosse a corda solta, Ré, Fá. Então aqui na casa 10, nesse Ré aqui da corda Mi, temos o B, começa com B, terça menor, A, B, A. Olha que legal isso aqui. O dedo 1 sempre vai ficar subindo uma quarta aumentada, ó. Então, ó, aqui também, ó, B, A, B, A, ó. Repara que esse dedo aqui fez isso, ó. Usa isso para se guiar. E lembra que eles são diferentes, né? O B é uma terça menor e o A é um tom. Pode tocar também com o dedo 1 e 4. Isso vai sempre ajudar a gente a acertar as notas, tá bom? É muito semelhante à técnica vocal. Uma vez eu discuti com um amigo meu cantor, por que eles estudam tanta técnica e às vezes não focam assim na afinação do aluno e tudo mais. Ele falou, se o cara não acertar a técnica, não tem como ele acertar a nota. Então aqui é a mesma coisa. Se você usar o dedo certo, você acerta a nota. Isso ajuda muito no funcionamento dessa ferramenta. Então o que a gente vai fazer? Exercício número 1. Toca o Si bemol aqui, ó. Toca ele aqui. E toca ele aqui, ó. Beleza? Então, vou conectar entre eles, ó. Sobe esse. Desce esse. Beleza? O próximo exercício, a gente vai tocar o Mi bemol. Então, o Mi bemol tá aqui. Logo, a gente tem um A, que é começando a sétima do Mi bemol, que é o Ré bemol, não é Dó sustenido. Cara chato. Mas é importante isso, tá? Eu gosto bastante de ressaltar as coisas que são importantes, para que a gente não fique, não, isso aí é bobaginha, vamos seguir. Porque daí chega lá na frente, trava, né? Eu percebo muito isso. A maioria dos alunos foi isso, né? O cara foi estudando por conta, foi indo, até uma hora que, de repente, para de evoluir e fica estagnado. Daí precisa o quê? De um professor que vai falar, ó, isso aqui ficou faltando, esse aqui precisa voltar, tal. Daí a gente arruma esses detalhes para depois poder prosseguir, né? Geralmente é isso que acontece com
diria com 100% das pessoas, né? Então vamos fazer o Mi bemol. Esse é o exercício número 3. Faz ele aqui, ó. Faz ele aqui. Então ficou B, A, B, A, A, B, A, B, B, A, B, A. Tá bom? Então ficou Sol, Si bemol, Ré bemol, Mi bemol, Sol, Si bemol, Ré bemol, Mi bemol, Ré bemol, Mi bemol, Sol, Si bemol, Ré bemol, Mi bemol, Sol, Si bemol, Sol, Si bemol, Ré bemol, Mi bemol, Sol, Si bemol, Ré bemol, Mi bemol. Faz isso, cara, é muito importante ficar tocando, falando o nome da nota. Eu sei que tem muita gente que dá migué, fica indo por desenho. Então, claro, estamos usando o desenho a nosso favor, né? Então isso aqui é um desenho, por isso que chama Proto-Shapes, né? Então não sou negacionista do desenho, que você tem que ficar sempre pensando na nota. O legal disso aqui é que já vem um pacote de 4 notas de uma vez, né? Depois você não precisa ficar pensando em cada uma que você está tocando. Você já tem o quê? Eu diria assim, um pacote mesmo, literalmente, né? Eu gosto de explicar isso pra galera na teoria, porque assim, como é que funciona a teoria musical? Imagina assim, você tem 12 notas, toca aí, se vira. No final a gente vai poder tocar todas as notas aqui, sabe? Só que assim, se você partir dessa premissa, você não chega a lugar nenhum, porque vai valer tudo, vai ficar totalmente aleatório. Então o que você precisa da teoria para você organizar isso e ver todas as combinações que dá para fazer? Então, primeira coisa que a gente faz, por exemplo, toca 2 notas, o que você tem? Um intervalo. Com o intervalo você consegue explicar toda essa música aqui, né? Explicar tudo que a gente fez com apenas intervalo. Só que vira um código gigante para você explicar. Então o que a gente faz? A gente prefere pegar pacotes de intervalos. O que é um pacote de intervalo? Por exemplo, uma tétrade, você já tem 4 intervalos ali e os intervalos entre si ainda, né, para você poder analisar. Então você já tem um grupinho de notas. Se você pegar o campo harmônico, você já tem um grupinho todo distribuído em sobreposições de terças. Se você pegar os modos, então você já tem pacotes de intervalos prontos, né? Eu diria assim, é como se fosse uma jogada pronta de xadrez, né? Então, quando a gente vai avançando na teoria, a gente tem isso. Então, pensa que isso aqui, você pode pensar nota por nota quando você estiver estudando em casa, mas ao vivo não vai dar tempo, né? Você viu que até para falar é difícil. Então, pode pensar por desenho, sim. Usa o desenho a favor. Eu gosto de fazer uma metáfora que é o seguinte. Pensa que você é um chip quad-core, um computador com 4 núcleos, sabe? Um cara, ele vai ficar pensando na nota que tá tocando. Um chip ali. Mas o outro, ele vai aplicar um desenho. A hora que os dois se juntam, fica muito mais rápido, né? Porque pensa assim, um é o cara pensar qual é a sétima do si bemol. Aí o cara começa, tá ligado? O outro ele vai pôr o dedo aqui, ele vai falar, não, isso aqui é lá bemol. Por quê? Porque eu sei, né? Qual é a nota que tá aqui, qual é a nota que tá aqui. Então, a hora que junta esses dois, fica muito rápido o pensamento. E é isso que a gente está buscando. Ser um baixista consciente, que sabe o que está fazendo e que o estudo rende para a gente chegar num lugar melhor, né? Esse é um estudo que às vezes você faz um dia, continua igual. Eu falo que é que nem academia. Você vai um dia na academia, o que acontece com você? Você sai triste e com fome, né? Só que se você ficar indo por 8 meses, aí começa a dar um resultado. Aqui é a mesma coisa. Então vai fazendo esse estudo, você vai ver que no começo é difícil mesmo. É difícil. Porque os desenhos são todos diferentes, a gente está numa tonalidade chata, a gente está mexendo com 2 acordes, a gente não está fazendo uma escalinha que sobe e desce, a gente está pensando por acorde aqui. E ao pensar por acorde, a gente já está fazendo um pensamento avançado de improvisação. Tá gostando dessa série? Tudo que eu abordo aqui tem um curso certinho que chama Liberdade pela Improvisação. São 16 aulas organizadas abordando exatamente esse tema, com começo, meio e fim. Então a gente vai ver campos harmônicos, escalas, a gente vai aplicar também os proto-shapes, a gente usa essa mesma ferramenta lá dentro do curso. Você pode aprender aqui por essa série? Claro que sim, mas tem gente que às vezes quer uma coisa mais organizada e tudo mais, então tem essa opção desse curso, tá bom? É só entrar em contato aqui comigo e a gente conversa. Ele é todo feito pelo Google Drive, você vai acessar as pastas, tem aula 1, aula 2 e tudo mais. E é um curso que eu montei todo roteirizado, com começo, meio e fim, para você começar nos proto-shapes, começar com essas escalas e depois a gente vai avançando, obtendo um nível de dificuldade um pouco maior, tá bom? Então seja bem-vindo, é só mandar uma mensagem aqui. Ouça.
Ouça. Exercício número 4. O que a gente vai fazer? Vamos tocar esses arpejos a fim de ficar à vontade com eles. Eu percebo que muita gente toca eles um pouquinho e já vai seguindo e aí tem dificuldade. Então o que é importante? Tenta tocar sem olhar. Usa os mesmos dedos para as mesmas notas. Então tô tocando aqui o si bemol. Eu fiz ele na sequência. Vamos fazer ele ao contrário, ó. Desce ele, ó. É importante saber subir e descer. Outra coisa, faz ele ao contrário, ó. Faz ele assim, ó. Ou assim, ó. O que eu fiz, ó? Tá bom? Outro, ó. O que eu fiz, ó? É bem legal tocar ele de forma não linear. Eu toquei primeiro a nota 2, depois a nota 1. Depois a nota 1 e voltei pra cá. Tá bom? E a mesma coisa vale pro mi bemol. Então a ideia é ficar tentando criar variações, cria combinações diferentes para você ficar à vontade nesses dois arpejos. Esse seria o exercício número 4. Quem aqui faz os exercícios que eu proponho assim, literalmente, escreve num papel, fala, vou fazer um, vou fazer o 2. Quem que faz isso? Comenta aqui no comentário que eu vou responder você. Você vai ser premiado, hein? Porque eu acho que é a minoria que faz isso, né? Isso é muito importante, tá, galera? Escreve no papelzinho assim, ó. Primeiro exercício é tocar desse jeito. Segundo exercício é tocar desse jeito. Aí depois, quando você for estudar, põe um cronômetro lá. Isso funciona muito, viu? Funciona muito. Não tem segredo, né? Bom, vamos pro exercício 5 e eu diria que é agora que começou de fato. O que a gente vai fazer? A gente vai tocar os changes dos acordes e a gente vai passar pelos voicings. Como assim? Quando muda de um acorde para o outro, as notas têm determinados comportamentos. E é isso que a gente vai estudar aqui, porque a gente vai usar esse comportamento na nossa improvisação. Como assim? Repara que esse lá bemol vem para o si bemol. Ele é sétima e tônica do primeiro acorde. A hora que mudar de acorde, a gente pode fazer isso aqui, ó. Ou seja, essa nota ficou parada e essa aqui só desceu meio tom. Se a gente abordar isso aqui na improvisação, a nossa improvisação fica ótima. Nossos grooves também, porque os acordes vão conectar entre eles. É como se fosse um walking bass, mas eu chamo isso de voicing, porque é exatamente quando você toca em acordes, assim, ó. Repara no que aconteceu aqui, ó. Toquei si bemol e mi bemol. Ó, essa nota vai descer meio tom. E essa aqui também, ó. Então, ó, vou fazer assim pra você visualizar, ó. É isso que acontece. Tem duas notas que descem meio tom a hora que você muda de acorde. Então, o que vai acontecer aqui? Decora isso que eu vou falar, que é o que vai acontecer. Toda sétima vira terça. Toda terça vira sétima. Ou seja, vice-versa, né? Toda sétima vira terça, toda terça vira sétima. Decorou? Decorou. Agora, toda tônica vira quinta, toda quinta vira tônica. Você só vai ter que readaptar as notas. Então vamos ver uma por uma, ó. O lá bemol e si bemol, o que vai acontecer aqui, ó? Virou sol, ou seja, essa nota era sétima e tônica. Ao mudar de acorde, virou terça e quinta. Ou seja, sétima virou terça, tônica virou quinta. Agora aqui, ó. Aqui é terça e quinta. Terça vira sétima e quinta vira tônica. Ou seja, antes era... Agora virou... Tá vendo? Eu tô em si bemol. Ó.
Beleza? Então, olha só que legal. Essa nota, sempre que você estiver nela, ela vai cair para essa. Se você estiver nessa aqui, ela fica parada. Se você estiver nessa, ela cai para essa. Se você tá nessa, ela cai para essa. Tá bom? Então, vai ser sempre assim. Sempre que uma nota mudar em torno de um movimento de quartas. Que é o que vai acontecer nessa música o tempo inteiro, né? Daqui pra cá é uma quarta, é o que eu falei no começo do vídeo. Aqui vai ser meio tom, por enquanto vamos ignorar isso. Daqui pra cá é uma quarta, daqui pra cá é uma quarta. Sempre que você tocar um 2-5-1, vai ser quarta. Ou seja, essa regra vai valer pro 2-5-1 também. Terça vira sétima, sétima vira terça, tônica vira quinta, quinta vira tônica e por aí vai. Então, ó. Vamos fazer esse exercício. O que eu fiz? Subi si bemol. A, B, A, B, A, B, A, B. Vamos fazer agora uma segunda prática. Vamos pegar cada nota dessas e fazer a transição. Então, por exemplo, vamos supor assim. Eu vou estudar isso aqui em câmera lenta. É sem andamento, sem metrônomo, sem bateria, sem nada. Para eu poder raciocinar e realmente improvisar. Então, ó, eu toquei primeiro o si bemol. Vim até aqui. Que nota é essa? É a sétima. Mudou de acorde. Vim até aqui. Mudou de acorde. Entendeu? Então, ó, eu tava aqui. É a sétima. Sétima vira terça. Tô na tônica. Tônica vira quinta. Tô na quinta. Quinta vira tônica. Tô na terça. Terça vira sétima. Terça vira... Sétima vira terça. Sétima vira terça. Tônica vira quinta. Entendeu? Viu que eu fiz devagar? Esse seria o exercício. Pode fazer livremente, que eu fiz aqui muito em câmera lenta. E pode fazer por setores do braço também. Você viu que eu isolei duas cordas? Eu fiz só aqui, ó. Si bemol. Mi bemol. Mi bemol. Si bemol. Cara, eu fiquei muito feliz o dia que eu fui ver a videoaula do Jaco. Repara que ele tocando, tem hora ou outra que ele taca isso aqui. Ele faz exatamente isso, cara. Ele faz um proto-shape ali. Eu dei esse nome por causa do quê? Se você faz o arpejo assim, ó. Si bemol, Ré. Fá, Lá bemol, Ré. Ficou um desenho diferente para cada corda. Então tudo que eu fiz foi resumir em AB. O que fica muito mais fácil, tá bom? Então o exercício número 5 é você tocar Si bemol e Mi bemol. E ficar fazendo apenas arpejos. Então é A, quando mudar de acorde, vira B. O B, quando mudar de acorde, vira A. É mais fácil do que ficar pensando, né? Na sétima que vira terça, na quinta que vira não sei o que lá. Então, ó, por isso que o proto-shape é milagroso. Então aqui tava fazendo A, ele vai virar B. Eu tava fazendo A, B aqui, ele vira A. Aqui era A, virou B. Aqui era B, virou A. Então, aqui eu usei umas notas a mais. Você viu que depois para colorir em cima disso é muito fácil. Então, faz esse exercício aqui. Pode fazer bem em câmera lenta, tipo assim. Tô em si bemol. Toquei a terça. Toquei a quinta. Beleza. Vamos supor que agora mudou de acorde. Tô na quinta. Quinta vira tônica. E pensa assim, vai com o dedo certo. Você viu que eu tava tocando quinta? Quinta é sempre com o dedo 4. E ela vai descer. A sétima e a terça vai ser sempre com o dedo 1. E a tônica e a quinta vai ser sempre com o dedo 4.
Então tenta sistematizar dessa forma que vai dar tudo certo, tá bom? É meio complicado no começo, você vai ver que ele demora, mas você vai ver depois que é muito rápido para depois, sei lá, você tá tocando uma outra música e já sair aplicando isso. Faça isso em todas as músicas que você toca, você vai ver que é muito legal, tá bom? Valeu, muito obrigado e até uma próxima. É isso, bora estudar. Tô deixando meu número aqui, quem quiser fazer aulas, entre em contato, tá bom? Valeu e até uma próxima.